Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha super especial. Demais. Nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Letícia Rena! Oi, gente! Tudo bem? Muito bem! Tudo bom? Letícia, que prazer te receber aqui. Pô, tô muito feliz por te receber. Você é uma pessoa que a gente tem o maior respeito. Trabalhamos juntos, né? Todo mundo aqui Todos trabalhou nós. com você. Sim. Um barato te receber. Obrigado. por ter vindo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Estava esperando ansiosamente o meu momento e chegou. Chegou, tem muita. Saiba que você está na lista desde o nosso piloto. Né? Ai, que sucesso. A programação de gravação aqui, Letícia Rena tá lá. Só que a vida é cheia de desencontros, né? Embora. Como é que é o A gente Vinícius tá Moraes? querendo crescer um pouquinho pra. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela Nossa, vida. isso é Aí bonito. Olha, tá poético, conseguimos nos encontrar agora, que Isso ótimo. é muito bonito, Você é um Marcão. poeta, Marcão. Muito Eu não, bonito. Vinícius Moraes, meu pai. eu usurpo o que eles escrevem. Mas ele traz a citação, né, Isso, gente? exatamente. Não Não, e qualquer é o um. cara que fala, mas pelo menos fala quem falou, né? Ah, tem Diz quem falou. Tem muita gente que rouba mesmo. Acabei de fonte, né? pensar Divulga a sobre fonte. isso. Letícia, que Diga. legal você ter vindo. Você é reconhecida por todo mundo por ter sido apresentadora do Globo Esporte durante muitos anos. Foi o quê? Eu fiquei 7 anos à 7 frente. anos no Eu Globo fui a Esporte. primeira mulher a apresentar o Globo Esporte em Minas. Olha só, depois de você, teve Maíra Lemos, teve a Maíra, Karina. teve Karina. A Bonucci faz também, A né? Bonucci na ausência do Maurício. também apresentou. E uma era de ouro do Globo Esporte, né? Porque hoje a televisão aberta ela tá meio assim, não está tão prestigiado como era no seu tempo de apresentadora, porque essa nova geração curte YouTube, ainda bem, né? Gente, no meu tempo, nada de YouTube, nada de Rede Instagram. social não não existia. tinha rede WhatsApp. social. A galera não tinha celular. Twitter. Não tinha. Era Orkut, vocês lembram? Que era Orkut de Saudade de leve, receber assim. um scrap. Né, gente? Então, realmente, a TV era a maior fonte de informação. Né? Cara, e até por isso mesmo, o reconhecimento, assim, era muito grande, né? Sim, e é até hoje. É engraçado. Até hoje eu acho o máximo. Tem vezes que, sei lá, se eu estou numa ligação, às vezes eu escuto. Tô reconhecendo sua voz. Sério? Pela Juro, voz? pela voz. Tem gente que... E aí fala assim, pô, você apresentou o Globo Esporte? Sim, É. sim. Muita gente lembra e é muito gostoso receber esse carinho. Eu fico felicíssima. O rosto também, as pessoas lembram. Mas quando reconhece a voz, eu falo, nó, que massa. Mesmo porque não envelheceu nada, Letícia. Tá com a mesma carinha da época que apresentava o Globo Esporte. Vocês que continuam mas- muito gentis. Lê, mas Achei antes, que ela ia falar assim, vocês que também continuam jovens. jovens. Não é o caso, Marcão. É que você não tinha essa barba branca. Fusca e eu, se a gente for pintar a barba com o Grecinho 2000, é 1 hectolitro para cada um. Por dia. Você também não tinha essa barba assim, não. Não tinha, não. Eu também não tinha barba também, não. Mas, Lê, Mas você continua com a mesma cara de bebê que você sempre... Obrigado. Continua mesmo, ele sempre É, teve ué. essa cara de bebê, Não tem verdade. preocupação nenhuma, gente. Não, Já tem filho de 19 Gracinha. anos. Então não tem Gracinha. preocupação mais. nenhuma, quase nenhuma. Eu queria que você contasse a respeito do seu início. Você, para muita gente não sabe, né? Mas você veio do interior também. Você é da capital, nascida aqui, mas foi começar a trilhar o jornalismo no interior, se eu não me engano, em Uberaba, né? Na TV Integração. Na Integração, depois de formada. Foi Uberaba ou Uberlândia? Uberaba. Uberaba. Conta pra gente como vamos que falar foi essa isso direito. aventura no porque interior. No Triângulo eu aprendi que a gente não pode confundir Uberaba com Uberlândia. Perigoso. Uberaba, tem uma Uberaba. piadinha. Tem no essa- almoço. Não vou trazer. essa não vou vale. trazer. Não, é porque São rola- ótimas cidades. Quando eu fui, eu vi que rola uma rivalidade real, assim, eu não sabia, mas rola. A Uberlândia é bem maior que Uberaba, né? Uberlândia é maior. É, bem maior. Mas Uberaba é Uberaba é uma uma cidade muito delícia. rica. Muito rica. É. Olha, foi meu primeiro emprego, né? Assim, depois de formada. Quando eu comecei na faculdade, gente, eu já fazia teatro há muitos anos, aí eu comecei no jornalismo, e assim que eu entrei, no primeiro semestre, estava começando a TV universitária, a PUC TV. E aí eu comecei a fazer TV ali. E foi muito engraçado porque o primeiro programa que eu fiz se chamava Os Filósofos. Fiquei muitos anos apresentando. Quem aí lembra dos filósofos? Comenta aqui embaixo. E aí, aliás, a minha primeira experiência de ser reconhecida foi
por causa dos filósofos. Mas o que era o programa? Como que era? Era um programa sobre filosofia. Sim. E aí a nossa proposta era levar a filosofia de um jeito mais aplicável, sabe? Então a gente pegava um tema e destrinchava de uma maneira que a gente tentava trazer para o cotidiano, e a gente tinha que fazer povo fala, cara. Imagina. Sobre filosofia. Você já Aí a viu gente ia aquela pra Praça série da... 7 Eu fazer fico pensando perguntas. como é difícil fazer isso, porque eu ia fazer sobre Atlético, Cruzeiro e América e eu pegava rabo. Cara, é muito difícil, tá vendo? Olha que escola maravilhosa de reportagem. Você já viu aquela série que ficou no Netflix durante um tempo, Merli? Não Chegou a vi, ver? Fusca, Acho que ela não vi. saiu do Netflix. Nem tem. Você não viu não, Marcão? Você não viu também não? também não. Que é Ih, maravilhosa, gente. uma série maravilhosa que também tratava, cada episódio era temas da vida real, assim, né? Situações da vida real, mas sempre com fundo com o que algum filósofo tinha falado. Não, em algum filosofia momento. é um negócio muito maravilhoso. legal. Isso Agora- é um mundo de Sofia, né? Que foi o mais próximo que eu cheguei, assim, da ficção com a filosofia. Muito É. legal. E como que era o povo fala aí? O povo fala era assim... Com licença, o que você faria se estivesse perdido numa floresta encantada? Uma coisa muito louca, né? Tinham questões éticas, assim, que pontuadas Sim. por algum ponto filosófico, que aí Vocês você iam chegava... pra praça? É, fazer esse povo a fala? praça, povo fala, cara, povo fala. E aí, mas a coisa mais legal do Filósofos era que eu vestia roupinhas de época. Então, assim, vamos falar dos filósofos da Grécia Antiga. Aí eu botava uma Roupinha de grega. depois renascentista, depois Pô, sei tinha o quê. produção. né? Tinha produção. E aí eu fazia nos jardins da PUC, né? Apresentava e tal. Então, sei Tem lá. isso no YouTube, pro pessoal procurar? Cara, ô PUC TV, me ajuda aí. Eu não sei. Podia ter, né? Vamos procurar. Podia. Vou procurar. É um tempo muito pré-YouTube, né, gente? Não sei se tá lá, não. É. A PUC TV tem essas coisas. Mas aí, por exemplo, Tales de Mileto dizia que tudo vem da água, gente. Aí eu fazia, tô lá com a roupinha, aí eu me abaixava numa fonte assim, Tales de Mileto dizia que tudo vem da água. Repórteres literários. Agora, por que me chamaram? Porque tinha isso tudo, falaram, a Letícia faz teatro, ela não vai ter vergonha. Aí era isso. E também minha memória é excelente, porque não tinha TP, eram textos gigantescos que eu decorava. Decorava e blá, 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 blá. E a galera ficava, nossa, eu falava, gente, é prática de decorar texto para teatro e tal. Então tinha esse negócio. E aí um dia eu era forrozeira. E eu tava na fila para entrar no forró. Ali no Ali Santa na Teresa. Praça Raul Soares. No Santa Teresa. No casarão lá no segundo andar, né? Do lado da praça mesmo. No Sobrado. Vocês não dançam forró, vocês não sabem. Pertinho. Tem o bolão aqui e ali, ó. Isso, lá no Recanto, era Recanto. Olha, Já eu- frequentei. Sim, sim. Busca forrozeiro se revelando. Já frequentei. Aí eu tô lá na fila, de repente chega alguém e me cutuca. Você é a moça do Filósofos, né? E eu, Olha só. meu Deus, eu fiquei até sem jeito. É muito legal. E aí foi parar em Uberaba? Como? Não, aí eu fiz PUC TV o tempo todo, aí eu fiz monitoria no Marco, que é o jornal lá da faculdade, fui experimentando, né? E aí no meu último ano do curso, eu passei numa seleção bizarra para fazer estágio na Globo. Uma seleção assim... Como estagiário ainda? Como estagiária, uma seleção... Gente, eram muitas etapas, era muita gente, era muito detalhe, tinha entrevista, tinha tudo. E eu ia fazendo aquelas etapas e eu olhava para o lado e falava, caramba, não vai dar, né? Tá bom, legal estar aqui. Mas... E naquela época a Globo não divulgava, não sei nem como é hoje, acho que hoje você manda pelo site, né? Você se cadastra lá. Cadastra, É. depois você Naquela chama. época, a Globo fazia contato com professores das faculdades e pedia aos professores que indicassem alguns alunos para poder participar da seleção, quem eles achassem que estava mais preparado e tal. E aí eu fui indicada numa dessas pelo Mosair Salomão, Aí, grande mosaíco. grande moça, sou super grata. Foi professor de rádio na PUC, né? Professor de rádio, um querido. Eu me lembro direitinho até hoje do momento em que ele me chamou assim para falar isso. Eu ainda falei, moça, sério? Pô, claro, vai lá, tenta e tal. Então fui. E aí eu passei nessa seleção, estranhamente. Era uma vaga só ou eram mais vagas? Eram 2 vagas para geral e uma para o esporte. Não, e aí estranhamente não, você é muito talentosa, muito E aí você inteligente, passou pra qual? muito dedicada, foi merecidíssima. Posso Você já passou pro esporte Não, direto? estranhamente porque era muita gente, né? Então eu não tava assim, eu não fui pensando, vou entrar. Vou entrar. Eu fui pensando, no caramba e tal, mas passei, graças a Deus. Eu não fui pro esporte, eu fui pra geral, fomos eu e André Basbaum. Vocês conheceram o André Basbaum? Não. Porque logo ele saiu de lá e foi pro Rio. O André chegou a fazer parte da equipe do JN. Hoje ele é um chefe na Band, assim, fez uma carreira brilhante. Fomos eu e o André, que também estudava na PUC, e pro esporte a Carolina Franceschini. Francisquinha eu conheci. E aí eu passei um ano fazendo geral, aí a gente faz o quê? Produção,
com todo mundo. Uma baita escola também. E aí eu era da equipe do Arthur Almeida. Aí, saudoso, Arthur. Saudoso. Aprendi muito com ele. Ele era um chefe muito exigente. Então, a gente Meio metódico. Assim. Metódico, exigente. Mas boa praça, né? Boa praça e sabia reconhecer um esforço. Então, você imagina, eu como estagiária, receber elogio do Arthur Almeida durante a reunião de pauta. Ah, muito bom isso que você fez. Nanana. Então, foi muito massa. E a equipe da Globo toda me recebeu, assim... Primeiro que você chega lá, você não é uma estagiária, você é da equipe. Vem cá, bora trabalhar, né? Então, trabalhei bastante e não parei de fazer PUC TV. E aí eu fiz também um pouco de edição. E nesse tempo, o pessoal acompanhava meu desempenho na PUC TV. E nesse tempo tinha umas chefias lá que eram bem disruptivas, assim, Esdras Paiva, Sim. O Luiz Fernando Ávila. E aí o que esses caras faziam? Vamos botar esses estagiários aí na rua para fazer reportagem, vamos ver qual é que é dessa galera e tal. E aí eles montavam esquemas em que a gente ia, fora do nosso horário de estágio, acompanhar uma equipe. Eu acompanhei a Adriana Araújo, por exemplo, uma vez. Que hoje está na Band. Que hoje, tá na Band. Apresentando debate lá. Grande Adriana Araújo. Trabalhando na Record há muito tempo também. Ela apresentou, não foi? Os debates agora para presidente. Sim, não, uma mestra, Adriana. Aí eu lembro que uma vez eu saí com a Adriana e era o quê? Ela fazia a reportagem dela. E aí eu estava lá pertinho, junto, acompanhando, escrevia meu texto e tal, aí escrevia minha passagem. Para quem não sabe, a passagem é aquele momento que o repórter aparece dando alguma informação. É um texto que podia não ser de passagem, mas é para o repórter assinar a matéria. O repórter assinar, para colocar a cara. Aí eu fiz isso e gravei minha passagem e tal. E aí a gente voltava para a redação. Normalmente era aos sábados que acontecia isso. E aí o outro estagiário que estava na edição editava a reportagem da gente. Foi muito legal isso. E aí a Adriana um dia chegou lá na chefia e falou: pô, a matéria dela ficou ótima, coloca no ar. Prontinho. Adriana, não podemos, ela não é formada. Então, assim, foi muito legal. A Adriana me deu esse apoio. Um dia encontrei com ela numa premiação e ela não se lembrava dessa história. Uma história, sei lá, tem 20 anos isso. Mas eu fiz questão de estar ela e falar: Adriana, aconteceu isso, você me deu esse apoio e eu sou muito grata. Porque para você fez muita diferença. Para ela era o natural ali do dia a dia. Às vezes é uma dica que você dá para um estudante. Sim. E para você se tornou tão especial. Ela... como que é valioso a gente pegar e conversar mesmo com quem está se formando, né? É verdade. Ela, nossa, foi um baita incentivo mesmo. Então, eu fiz tudo isso no meu ano de estágio. Foi muito trabalho e muito aprendizado. E aí, quando eu estava para me formar, me chamaram e perguntaram: e aí, o que você vai fazer? Como é que é? Temos uma vaga lá no Triângulo. Você quer pegar? Eu falei: e a vaga era para quê? Meu Deus, reportagem. Já era para reportagem. E aí, primeiro era para Ituiutaba. Surgiu uma vaga para Ituiutaba no Pontal do Triângulo, mas faltava coisa de um mês para eu me formar. E aí foi o Esdras que me chamou. Eu falei: Esdras, se eu for, eu não vou formar nunca mais. Falta só um mês, eu vou ficar porque eu preciso me formar. Aí ele falou: olha que a porta pode não se abrir 2 vezes. Aí eu respondi: eu vou ter... Mas vai para lá como, sem se formar? Cara, né? Enfim, não sei. Não, mas é porque na época tinha gente que trabalhava que tinha um outro tipo de registro. Mas vai aí... como radialista. Era alguma coisa não do era tipo. Isso, Marcão? Ficava, às vezes as pessoas vão como radialista que não precisava ter o registro de jornalista. É. Aí sabe o que eu respondi para ele? Eu vou esperar uma janela. Então, se a porta vai se fechar, não vai abrir de novo, eu vou esperar uma janela abrir, eu pulo por essa janela. É aquele do cavalo arriado, um passa 2 vezes, né? Na porta passa 3, 4, passa. E passou. Quem é competente passa até 5. Não é verdade? Mas não fica dando bobeira também, não, né? Não espera a hora certa. Vai no que você acredita, no seu sonho. Estou fazendo bem coach aqui, né? Ele tá poético, ele tá coach. Ele entrega coach tudo. Todo, eu falei só sobre coach, Deus me livre. Daqui a pouco... daqui a pouco levanta e faz polichinelo. Né? Já é agora? Posso acompanhar? Eles são muito engraçadinhos. Piadas internas. É que a gente está fazendo um programa, só um parênteses na nossa história. A gente vai até contar isso na hora do corte. Não, me contextualiza. A gente está com um programa diário na Copa, então a intimidade está a flor da pele. Tá muita piadinha interna e tá bravo. Antigamente a gente se encontrava só 2 vezes por semana. Agora é todos os dias, Letícia. Tá difícil. Mas continua essa história até chegar ao Beraba. Vamos chegar ao Beraba. Partiu o Beraba. Eu estava dizendo que a janela se abriu, porque o Esdras foi convidado para ser o diretor de jornalismo da Integração. Que não chamava rede, era TV Ideal, não era? Não, era TV Integração, TV Ideal e TV União. Eram os 3 braços União Divinópolis, né? União Divinópolis. O Beraba era qual? Ideal. Uberaba
e TV Integração de Uberlândia. Aí você foi para Ideal e logo depois teve a junção integração, de todas. controle. E virou Não, rede já de era integração. já era tudo do mesmo braço. Era o mesmo dono? Só que tinha nomes diferentes. E aí tudo Virou Integração. Rede Integração. Igual E lá depois- em Isso. Valadares também. Isso aí depois virou TV Integração, tudo. É, isso mesmo. E aí eu fui, o Esdras foi como diretor de jornalismo, reformulou as coisas por lá e criou uma equipe de reportagem em Uberaba e me convidou para assumir essa vaga. E eu fui. E foi incrível, porque eu estava me formando, assim, na festa de formatura. Você estava empregada na Eu Globo. estava empregada na Globo. E foi, Fodaço. cara, isso foi muito legal. E eu estava na festa de formatura curtindo e pensando, tem que terminar de arrumar a minha mala, porque a Nossa, festa era que sábado. massa, cara. E na segunda-feira eu já estava indo pro Triângulo. E foi assim. O pessoal devia olhar para você e falar, não acredito que você já está empregada na Globo. Ah, teve uma rodinha, eu lembro dessa rodinha em torno de mim, assim, na festa. A Letícia tem emprego. Porque era tipo, cara, a gente se formou e agora? E aí eu tava indo e foi, nossa, aquele frio na barriga, eu nunca tinha saído de casa. E eu fui com tudo, né, cheia de... Me deu uma sensação muito louca, não sei se vocês tiveram isso. Na semana anterior, eu buguei, eu pensei, eu não sei fazer isso. Meu Deus, eu não vou Dá saber. uma insegurança, né? Cara, eu lembro que eu tive muito isso, de pensar, como é que faz? Será que eu vou saber fazer? Mas aí eu cheguei, comecei a fazer e fluiu. Porque, na real, eu estava preparada. E geral, né? Fazia de tudo lá. Tudo. Fazia geral, fui para fazer geral, fui repórter da geral. Aí, todos os assuntos, cobria tudo. Cobria esporte também e todo o resto... Até que eu tinha, sei lá, uns 9 meses de casa e aí eu fui promovida a apresentadora do MGTV e editora. Mas eu também fazia reportagem. Isso significava que eu também fazia produção. Ou seja, trabalhar ali foi uma baita escola Fazia de também. tudo. Você faz de tudo, né? Então, é bom porque você tem uma noção do processo inteiro. Como fazer TV, como fazer reportagem, o que é importante, né? Então, quando você já fez produção e você vai para a reportagem... Você tem uma noção do que funciona, do que você tem que prestar Quais são atenção. as dificuldades do cara que está lá na produção? É tipo E quando você também alicerce, faz Você não produção, desqualifica o coitado lá da produção. Pelo contrário, TV é super equipe, gente. Sem Não precisa equipe do- não funciona. Mas quando você vai direto, assim, você não passou por lá, de repente chega uma produção, chega um material que não está tão completo, você fala, pô, que incompetente. Não, você vai saber que a dor do cara, isso é difícil, não tem jeito. Isso né? foi muito importante mesmo. E saber sobre edição também ajudou. E aí o fato de eu estar... Às vezes eu saía para fazer uma reportagem e voltava, editava aquele material, escrevia a cabeça, né, que é a chamada que o apresentador lê, e ia para a bancada. E apresentava e chamava só matéria. Aí depois eu fui fazer esporte, né? Então, assim, eu já tinha jogado em todas as posições. Você fez o esporte foi esporte lá? mais uma. Lá, como lá não tinha uma editoria de esporte, eu cobria as coisas. Cobria o Uberaba. Uberaba. Cobri alguma Uberaba. coisa. Foi que ano isso, você lembra? Isso foi em 2002. Que eu me formei em Você 2001. vai falar que o Uberaba disputou o Campeonato Mineiro É, eu de ia falar, não, 2002, foi- chegou foi- em terceiro lugar na Foi fase de 6, 7, classificação. 8. Tava na segunda divisão. Ah, mas a pergunta foi por isso mesmo. Tava na segunda divisão. A pergunta foi por isso mesmo. Tinha o Zé Tonho no meio de campo. Puta. Ó, aí eu fui... Como é que eu fui parar Aí no você Globo ficou quanto Esporte? tempo lá? Lá eu fiquei... 9 meses você já tinha... 9 meses eu fui Você para ficou- apresentação. Isso, você já foi para... Mas aí eu fiquei lá até 2004, fiquei uns 2 anos e meio, coisa assim. E aí, durante esse período, eu tinha contato com os amigos aqui, né? Que eu tinha feito aqui. Então, eu estava sempre em contato com a galera. E foi uma época que eu já estava querendo me mover. Já queria ir para algum lugar, já queria Pro me lugar mexer, né, certo. Aham. gente? Sei lá, para E qualquer só lugar. uma perguntinha. Um grande perrengue lá em Uberaba, assim, uma cobertura marcante, alguma coisa muito pesada que você teve que ver? Porque quando a gente faz tudo, vai em acidente, vai em assassinato. Ou então Ai, uma coisa Marcão. muito legal, uma cobertura que tem te marcado bem em Uberaba. Minha primeira cobertura de crime. E foi logo que eu cheguei, porque eu cheguei no final do ano. Ó. Eu me formei ali no começo de dezembro e eu fui ainda em dezembro para lá, então eu já entrei na escala de Natal, de Ano Natal. Novo. Eu estava trabalhando no Ano Novo e teve um assassinato e eu fui cobrir. Então foi o primeiro cadáver que eu vi. O cara levou um tiro na cabeça e eu cheguei lá e tava aquela cena. E foi muito marcante para mim, porque foi tipo... É isso, começou. É. Foi Minha vida chocante. daqui pra frente é... Outra cobertura também é na 050, né? Muito acidente, gente. Muito acidente. Assim, acidentes terríveis que marcaram a região, com van escolar, né? Teve acidentes terríveis. E um deles me marcou muitíssimo também, porque a equipe foi deslocada para cobrir um acidente ali na 050, perto da entrada de uma fazenda.
E tinha um jovem preso nas ferragens. E eu estava lá... Vivo? Não, ele estava morto. Ah. Eu estava lá, o corpo preso, né? Ele morreu, o carro foi todo esmagado. E eu estava lá quando o pai desse jovem chegou. Eu estava lá. Então, eu vi presenciar o desespero daquele pai. Para mim, foi de partir o coração. E é muito difícil trabalhar com isso, né? Porque como que você tem frieza diante disso? E eu me lembro de ficar fula da vida com um monte de curiosos que estavam no lugar. Me deu vontade de ir, sabe Jesus no templo, assim, ó, pegar o chicote? Sai daqui, o que vocês estão fazendo? O que esse povo tá vendo aqui? Eu fiquei nervosa. Vai ver o MGTV amanhã que tá bom. No Gente, ver cobertura. Sabe? Toda a galera parar. Isso mas a galera é também. abutre mesmo, né? Um bando de Outro dia eu abutres passei ali. na Andradas ali, tava tendo reconstituição daquele assassinato com o Do cara delegado, do reboque. delegado isso. Do reboque lá. Foi essa semana. Eu não tinha lembrado disso. De repente eu olhei e falei, pô, isso aqui é uma cena de crime, né? Porque tava com a fita zebrada, assim. E o trânsito meio parado. Aí quando vê, tá até do outro lado da avenida ali, cheio de gente olhando. Não era nenhum crime ali, né? Era uma reconstituição. Mas a galera adora. A galera adora e aquilo bando de me urubu deixava mesmo. muito indignada. Agora, coisas muito legais também. Eu descobri todo mundo do zebu, da soja, Foi né? na Exposebu lá, né? Caco, muito Exposebu. A gente trabalhava, hein? Na Exposebu trabalhava muito. Era uma grande festa. É até hoje. É uma né? grande festa, é É incrível. muita coisa e equipe reduzida no interior, né? Muito. A turma faz de tudo, não tem jeito. Equipes reduzidas, a gente fazia de tudo e uma realidade muito diferente da que eu vivia aqui. E Era um outra, mundo né? completamente novo para mim. Isso foi muito A legal. distância entre uma cidade e outra, a região que a TV Integração ali cobria, né? No caso a TV Ideal, é muito grande. Araxá São tá muitas incluída? cidades. Não, Araxá já fica na região de Divinópolis, que é outra praça. Mas é uma região grande. Enorme. Pegava muita Muitas estrada. viagens, né? Muitas É. viagens. Pegava muita estrada. Gente, teve um perrengue maravilhoso que eu passei, que foi assim. A gente foi fazer uma matéria e tinha que passar perto de um canavial. E aí não deu muito certo passar por ali, a gente se perdeu. Não tinha GPS. Não tinha né? o Waze, tá, galera? Não tinha o Waze. A gente tinha celular, mas você imagina a cobertura daquilo. Se hoje é ruim, você imagina. Gente do céu. E aí, sei lá, que ano que era isso? 2003, alguma coisa assim? E aí, a gente... E outra coisa, equipe reduzida, só eu e o cinegrafista que dirigia. Então, a gente se perdeu no canavial. A gente não conseguia achar por onde que passa. As Virou um poucas labirinto. pessoas que a gente parava e perguntava, ninguém... Enfim, virou um labirinto. A gente saiu desse labirinto e aí... Era o Alan, o cinegrafista, e ele falou, vamos passar por fora. A gente atolou. A gente atolou. E tava começando a anoitecer. Tava começando a anoitecer. E o Sério. vento começava a bater. Né? Fusca. Tava anoitecendo, tava assustador. A gente tava no Colheita meio do maldita. nada. E aí ele saiu do carro e eu ia lá pro volante. E ele coberto de lama, dos pés à cabeça. E não conseguia. Saiu e aí a eu matéria? saí também. Matéria, querido, a gente passou a noite naquele lugar. A gente passou a noite ali. Eu tinha uma garrafa d'água, uma maçã e uma barrinha de cereais que eu dividi com ele. Era tudo que eu tinha. E a gente E muita cana. Tinha cana, não faltava. tinha cana doidado. Só tinha a faca pra guardar. Destilar a cachaçinha ali na hora para não ficar entediado. Era isso, né? Mas aí eu saí do carro também para tentar. Então, assim, éramos dois seres humanos perdidos no meio de um canavial, são terríveis. imundos, morrendo de fome. E ele saiu para buscar ajuda, ele falou, fica aí. E a gente achou, tinha uma cerca por perto, a gente achou, um pedaço de pau. Eu fiquei no carro com um pedaço de pau. E ele foi buscar ajuda. Daí, a um tempo, ele voltou e ele falou, não dá, ninguém para mim. Passaram, sei lá, 2 carros em algum Lógico, lugar. o cara todo cheio de lama, pô. À noite, o Noite. cara lá todo cheio. Ninguém parou pra ele, então a gente passou a Walking noite Dead. no carro. Não, perto de um canavial, realmente É? é o filme que você falou, é Colheita Maldita. Gente, foi muito colheita maldita. E a minha mãe já estava completamente desesperada, porque ela não conseguia falar comigo, né? E a TV também, obviamente, ficou desesperada e não conseguia falar com a gente, não tinha sinal e a bateria acabou. E aí, quando amanheceu minimamente, ele saiu de novo,
até conseguir ajuda, conseguir ligar para a TV. Aí a gente foi resgatado, chegaram lá com refrigerante, pão com salame. Pão com salame é bom demais, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui para casa, tomei um banho e voltei para apresentar o jornal. Mas olha como que o negócio se torna uma grande refeição, né? A Letícia falou com um brilho nos olhos. Ela nunca chegou esqueceu com o refrigerante, sabor daquele pão com pão com Pão salame. com salame. Ai, que delícia. Você imagina a pessoa que tá a noite inteira. Hoje em dia à tarde, assim, tem dia que eu cismo de mate couro com pão com salame. Você imagina a pessoa a noite inteira sem dormir, sem. Essa. Tá Gente, viva eu o pão com horrível, eu salame. dormi no carro. Ai, não, o medo. Foi muito louco isso. Tá doido. Experiências maravilhosas. Só um negócio que eu lembrei aqui. Em 2003, o Nacional tava na primeira divisão. É, Foi aquele Nacional de título do Uberaba. Cruzeiro com o Alex. Verdade, a gente Aí, cobria no muito. Uberaba eu não Nacional. tava. Eu tava com o Uberaba na cabeça, mas o Naça Nacional é tava. raça. Naça é Naça é raça. raça. Naça é raça. O Nacional tava. Você cobria o Uberaba na segunda divisão. Na segunda Mas hora. muitas histórias, gente. Teve também a Copa de 2002. 2. Japão, né? Então Coreia. era Coreia. muito de madrugada e tal. E a gente fazia. Japão e Coreia, e a gente fazia as coberturas. Então eu me lembro de uma vez que a gente foi acompanhar algum jogo da seleção, sei lá eu qual era. Se eu fosse o Marcão, eu certamente Lembraria. teria a escalação dos dois times. Saberia quem foi o árbitro naquela Eu sei lá, mas eu lembro que era isso. E aí a gente foi para uma fazenda fazer essa cobertura e todo mundo acordado de madrugada na fazenda. E aí no intervalo, cara, eles fizeram um banquete com comida de fazenda. Ai, que delícia, foi muito bom. E aí eu lembro da sensação de voltar para a redação para concluir aquele material, assim, amanhecendo, né? Já amanhecendo e a gente passando ali no meio de todo aquele pasto, indo fazer a matéria. Então foi muito Mas foi legal, então, a Foi passagem muito. lá por Uberaba. Foi muito legal. Fiz amigos queridos, vivi uma experiência que foi muito importante para mim, como né, a menina que eu era. Eu fui menina, voltei uma mulher, uma Amadureceu. profissional pronta para encarar qualquer desafio. Obviamente que é um grupo de pessoas, né? Então, como qualquer grupo de pessoas, tem ali questões e, né, tem os bafões e tudo mais, e a gente vai aprendendo a lidar. Então, aprendi muito a lidar com essas coisas também, com vários tipos de situações. Porque, por exemplo, quando eu cheguei, me perguntavam assim, você veio para a vaga de quem? Como se dissessem. Puxou o tapete de Mandaram quem embora para você estar aqui? E graças a Deus. Porque assim, se tivesse mandado alguém embora e tivesse me convidado, qual teria sido o problema de eu ir, né? Mas graças a Deus era uma vaga criada. Então aí eu podia falar, não, de ninguém criaram essa vaga. E hoje eu olho para trás e penso, que bizarro, né? E era assim, a Letícia... Quase pedindo desculpa, né? Quase pedindo desculpa, formei em jornalismo e estou trabalhando. Tô aqui, E aí eu ouvia muito isso, assim, tinha... na redação mesmo, logo no comecinho, depois houve uma reformulação da equipe, essa situação parou de existir. Mas havia alguém que falava, lá, a protegidinha, Olha a isso. protegidinha do Esdras. Era isso, eu protegidinho, caramba, eu, hein? Aliás, o Esdras ficava em outra cidade, o que ele fez... Ficava em Uberlândia. Uberlândia, o que ele fez foi me convidar, e o que eu tinha que fazer ali era fazer um bom trabalho, para fazer jus ao convite. Mas você acha que eu trocava ideia com ele sobre as coisas que eu fazia? Não, mal encontrava. Foi na gestão dele que eu fui contratado como estagiário, né? Teve a integração. Olha Tá vendo como que ele Esdras nem foi sempre uma ótima acerta. gestão. Ele nem sempre acerta. Não, acerta, arrasou. Em Divinópolis mesmo, Araxá? Dezembro de 2001, em Divinópolis. Isso. Ele Na gestão revolucionou, dele, né? foi Ele revolucionou a região. Grande O Esdras Esdras tem, Paiva. pô, talento. Ele Achou era, dois, cara. o apelido dele aqui, ó, em BH era Tocha, o Tocha Humana, o Tocha. Aí no dia da festa de despedida dele, a galera providenciou umas tochas em homenagem para enfeitar o lugar. Por que e Tocha tal. Humana? Fumava muito? Era ruivo? Não, porque ele era assim. Eu fiquei com medo de perguntar, por isso que eu não... Não, Zé, deixa eu explicar então. Porque o Tocha, porque por onde ele passava, parecia que ele estava segurando uma tocha e botando fogo em tudo. Fogo em porque tudo. ele botava Agitado, fogo ele era acelerado, aceleradaço. ele era muito realizador e tal, então era o Tocha. Não sei nem como é que ele está hoje, se ele ainda é assim. Eu também não sei se é de onde que ele tá, nem sei onde que ele tá trabalhando, na verdade. Mas ele Tava em Brasília, né? Então ele era aquele cara. Ele parecia diretor de cinema, e ele chegava lá em Divinópolis com um boné, com camisa de malha, e ele pegava e ficava falando os negócios. Viu? Mas Ele ia era ser assim. legal da gente pegar e fazer um negócio aqui, ó. Eu tô com uma ideia de colocar mais coisas de esporte dentro do programa do MGTV, porque a briga aqui na região é com a Alterosa Esporte, que é lá de Belo Horizonte, e aqui tem uma aceitação muito grande. Lá no Triângulo não tem. Ele sempre... Então foi ele que pegou e também percebeu que em Divinópolis, a realidade era totalmente diferente de Uberlândia e Uberaba, que não tinha concorrência do Alterosa Ah, Esporte. isso é legal, né? E Ter lá essa visão. ele pegou e percebeu
que precisava no horário do MGTV colocar esporte dentro para manter a turma ligada no MGTV para depois pegar o Globo Esporte que ganha, que tinha audiência e essa boa. humildade que faltou muito tempo para a turma. Agora não tem mais isso, mas faltou muito tempo para os diretores aqui da Globo Minas de verem que tem concorrência, que tem produtos bem feitos na Alterosa. Hoje eu acho que isso mudou bastante. Os caras hoje são mais. Mudou. Mas nessa época entender que o Alterosa Esporte é bom pra caramba, é muito bem feito, que tá tirando ponto aqui dos bonitões, eles não percebem. Isso eu tô falando de 2002. 2002. E ele já chegou assim, ó, temos que fazer alguma coisa. E visionário. Ótimo, legal. Mas aí eu passei por tudo isso e foi uma época muito legal, gente, assim, porque eu realmente amadureci muito e fui muito feliz. E aí, como é que eu vim parar em BH para fazer o Globo Esporte? Com esses contatos todos que eu tinha daqui, de vez em quando eu ligava, né? Falava, e aí, tá rolando uma vaga aí para alguma coisa? Como é que estão as coisas e tal? E numa dessas, o Claudinei Moreira, que hoje é o diretor de jornalismo da Globo no Piauí, é isso? Não sei onde Piauí. Eu tá fora. É isso. O Claudinei, beijo, Claudinei. E aí ele falou, Alex, eu tô sabendo que vai rolar uma vaga temporária aqui no esporte, porque o pessoal vai fazer uma expedição para Concagua, então a equipe vai sair daqui para aí, eles estão buscando alguém para preencher essa vaga. E naquela época existia um negócio que era o intercâmbio. A Globo conversava com as afiliadas e aí você podia pegar alguém da afiliada, deixar na Globo um tempo, a Globo pagava o salário, enfim, eles combinavam e botavam alguém para substituir. Era um intercâmbio muito legal mesmo. Que também foi o que aconteceu comigo, em 2010, trabalhando junto com você. Sim, verdade, até mesmo. E aí, por causa dessa ligação que eu fiz para o Claudinei, dessa informação que ele me deu, eu liguei para o Guilherme Mendes, que era o chefe do esporte na época, com quem eu não tinha tido muito contato durante o meu estágio. Contato nenhum, na verdade, até porque a redação do esporte era longe da redação da geral. Mas me apresentei, falei, olha, eu fiz o estágio aí, estou aqui, fiquei sabendo que vocês estão aí com uma vaga, é isso mesmo, eu tenho interesse e tal. Aí, gente, Deus é bom o tempo todo. Vamos completar o tempo todo, Deus é bom. O que ele falou? No fim de semana eu estou aí. O Galo ia jogar em Uberaba. Ah, que legal. E aí eu falei, então eu vou onde você estiver, pra gente porque conversar. O Guilherme era o chefe, mas ele era o repórter. Era o repórter também. Ele era um faz-tudo, ele estava lá de repórter mesmo. E aí eu fui até o estádio, conversei com ele, e aí ele falou, não, beleza, então vamos conversar e tal. E aí eu vim, né, para BH para ficar um mês fazendo substituição no esporte. Mas aí, em qual função, Letícia? Cara, eu vim fazer a edição da coluna de esportes do Bom Dia Minas. O que significa que eu não encontrava quase ninguém. Você trabalhava à noite. Eu trabalhava à noite, eu começava às 5 horas. Era a função do Almada. O Almada ficou tanto tempo. Eduardo Almada, nosso amigo. E aí Beijo pra ele. eu editava e eu trabalhei com a Almada, beijo Almada. Então eu editava essa coluna, encontrava pouca gente, mas tinha contato ali pelo sistema que a gente conversava, tinha retornos. Foi quando eu comecei a conversar com o Luca, que foi o Luca Mendes, maravilhoso, adoro. E aí o Luca me dava retorno, eram retornos positivos, eu estava muito feliz com aquilo. Mas, enfim, ralei bastante. E aí quando acabou e o Guilherme voltou, ele falou, olha, tive um retorno muito positivo aí da sua atuação, que bom, fiquei feliz. E não temos vaga no momento. Mas eu soube que você é apresentadora lá, né? Lá em Uberaba. Falei, sou. Então, você quer ir pro estúdio ali do Globo Esporte, gravar umas cabeças? E aí eu te entrego essa fita, você usa como portfólio. Deixa baixo, né? Porque isso, mas quem sabe? Quem era o apresentador na época? Não tinha um apresentador fixo. Eles revezavam. Era ele, Soninha Mineiro... O Dilon Amaral. O Lincoln também passou por isso. O Lincoln Gomide, que era narrador, também fazia essa apresentação do Globo Esporte. O Dilon fazia muito. Também. O Dilon fazia, eles revezavam. Não tinham, o programa não tinha uma cara. E aí eu fui pro estúdio, gravei umas cabeças, peguei a minha fita, Betacam. Peguei a minha beta, pus debaixo do braço, falei, beleza. Tô indo, obrigada, gente. Tchau. Cheguei em Uberaba, recebi uma proposta de um canal que era da TV Rural. E aí eu pedi demissão em Uberaba. Falei, tchau, tô indo. Comprei uma botina e fui, porque eu ia fazer o quê? Eu ia rodar fazendas do Brasil. Eu ia fazer isso, porque eu queria esse gás, eu queria crescer. E lá onde eu tava... Era aquilo. Era aquilo. E o Walterson Ribeiro, beijo, adoro, amo Walterson, demais. gente boa demais. Lide. Aí ele falou, pô, Let's, estamos perdendo você, porque realmente eles não davam aumento, não tinha perspectiva de carreira, de salário. Então eu falei, vou, né? E nisso eu cobri a Exposebu para essa empresa, a minha última Exposebu.
Gente, eu ralei muito nessa Exposebu. Eu praticamente dormia naquele parque de exposições, meu Deus. Eu ralei pra caramba, fiz assim um documentário de Exposebu. E aí fui para Campo Grande, que era onde eu iria me estabelecer. Fui conhecer a emissora, já fui pensar onde é que eu ia morar. E nisso eu recebo uma ligação de BH. E aí eu descobri que aquele vídeo que eu tinha feito já era uma seleção. Eu era não nada sabia. Pra você, né? Não era pra mim nada, não. Eu imaginei isso na hora que você estava contando. Tava rolando uma seleção. E tinha eu e não sei mais quem, tinha umas meninas do Sul, tinha uma galera, assim, porque eles queriam que o Globo Esporte tivesse alguém que fosse a cara do programa e queriam que fosse uma mulher. Então eles estavam buscando isso. Quando eu descobri isso, eu falei, eu fiz um teste. Eu fiz um teste, sem saber. Ainda bem que eu não soube, né? Porque foi natural. Tira o peso, né? E aí eu comecei a receber notícias assim, então, sua fita tá aqui com o Renê, que é do diretor. Quando me ligaram e falaram, a sua fita está com o Schrader, eu falei, meu Deus, isso é muito sério, isso realmente está acontecendo. Aí, não, tá com o Schrader, ele tá com a sua fita e mais 2, e aí é ele que vai bater o martelo e tal. E eu, caraca, como é que vai ser agora? Eu tô em Campo Grande, o que eu faço? Liberando meu apartamento em Uberaba, que eu morava lá, alugava um apartamento. Nossa, fiquei... Essa época foi muito louca, assim, eu não sabia o que eu fazia. Enfim, tinha que viver e ir esperando, né? E aí, quando o Renê me ligou e perguntou se eu gostaria... Renê Astigarraga, que foi diretor de jornalismo. Diretor de jornalismo da Globo Minas durante muito tempo. Só para entender, quanto tempo que você ficou nesse canal rural? 2 semanas. Porque foi a conta. Foi só a Exposebu que ela cobriu lá. Foi isso, foi só a Exposebu. Eu cobri a Exposebu, eu tive uma reunião com eles em Uberaba, porque foi lá que me procuraram. Porque já estavam lá para a Exposebu. Pedi a demissão da TV Integração. Fui para esse canal, cobri a Exposebu, fui para Campo Grande editar o material e olhar a minha mudança, e isso tudo aconteceu. E aí eu falei, gente, obrigada, mas eu tô indo. Eles não gostaram muito, espero que tenham me perdoado a essa altura. Eu sei, não foi muito legal, mas eu não fiz por mal. Você tentou, e aí, né? Eu tentei. Fiz o meu melhor. Cara, eu tinha botinas novas. Eu precisava de botinas novas porque eu tinha alergia, imagina, gente. Eu falava, eu tenho que ter um negócio alto, porque eu ia me coçar toda. Aí foi isso, cara. Aí eu vim pra cá, aí eu voltei pra BH, larguei meu apartamento lá, falei, aí, gente, entra aí, quem quer essa geladeira? Não quis nem preocupar com grandes mudanças, não, porque a mudança que eu tinha pela frente já era suficiente. E aí, né? Cara, foi apresentadora do Globo Esporte. Fui, já vim com Então acaba que veio acabou que foi um convite do Guilherme quando você chegou? Ou foi do Renê? Não, foi Guilherme, foi a seleção, foi uma seleção que foi feita. Quem ligou e bateu o martelo, assim, quando você veio? Renê. Mas assim, a bem da verdade, fui eu que procurei, né? Foi nesse meu movimento de o que tem aí, que eu fiquei sabendo que tinha essa vaga. E eu corri atrás. Agora, e fui. A gente, por exemplo, eu nem conversei isso com o Elton nem com o Marcão. Eu falo por mim, mas eu acho que é o caso deles também. A gente entrou no jornalismo, numa faculdade de jornalismo, para mexer com esporte. Para mim foi. O Marcão talvez não. Mas eu entrei na faculdade de jornalismo, eu quero trabalhar com futebol na minha vida. E fui e consegui seguir minha trilha. Você não foi assim, né? Não. E aí, de repente, caiu o esporte na sua... Porque a gente comenta muito aqui, o esporte é um negócio muito especializado. Bastante. É porque tem muita gente que acompanha e tal, fica parecendo que qualquer um faz esporte. Mas não é, cara. Faz não. É difícil. Olha, quando eu cheguei, eu tinha essa... É difícil. Gente, uma coisa que me incomodava muito, assim, era dividirem entre jornalismo e esporte. É jornalismo esportivo, entendeu? Isso, jornalismo também, né? Só que é esportivo, é especializado, né? Eu falo isso todo dia aqui. Eu tinha amigas na faculdade, assim, que gostavam. Sabe quem que é muito minha amiga? Poliana Andrade. A voz do Mineirão, que é... Lá de Divinópolis. A família dela é de lá. Você é extremamente generosa. Irmã da Isabel Andrade. Que também é voz da independência. Exatamente. Beijo, queridas Andrade. São. O Mineirão a voz do Mineirão é irmã. E outro dia cruzei com a Poliana lá no Mineirão. Ela aí tava lá. Eu virei. É a única coisa que eu penso assim: a dengue e Brahma Chopp informa. Arena. Utilidade pública.
Também é lá de Divinópolis, pessoal maravilhosa. E a Poli, sim, a Poli entrou e desde o início ela falava, aliás, a Poli era assim, ó, foninho de ouvido o tempo inteiro acompanhando os jogos. Poliana sempre foi essa pessoa. E eu realmente não. E, gente, eu não pensava nem em fazer TV quando eu entrei para a faculdade. A TV me pegou, porque foi assim, olha, o vídeo gosta de você. Quem é o vídeo? Prazer, vídeo, vamos conversar. É igual o mercado, tá nervoso. O mercado tá nervoso, desculpa, o mercado, mas quem é você? Então, foi assim. Aí, isso tudo foi no meu primeiro período. Eu entrei, o que eu pensava? Eu sempre, como eu fazia teatro, eu amo teatro, eu queria muito cobrir cultura, eu ia muito por aí. E eu amo escrever, eu sempre amei escrever. Então, eu me via trabalhando numa revista. Nem pensava em jornal, nem pensava em um produto diário. Eu me imaginava trabalhando em revista, escrevendo muito. E aí, eu tive a faculdade... Foi maravilhosa, que eu fiz PUC, tinha muita estrutura, e ali eu pude explorar outras possibilidades. Eu escrevi muito, eu trabalhei 1 ano no Marco. Quando eu estava lá, a gente ganhou um prêmio de melhor jornal laboratório. Então, foi um trabalho muito massa, mas eu pude descobrir outras habilidades, outros talentos, outras coisas Outras que eu gostava possibilidades. de fazer. Outras possibilidades, me abriu muito. Mas, de fato, eu nunca fui essa pessoa. E aí, eu cheguei para apresentar o Globo Esporte. O que eu fiz? Eu estudei. Eu lembro de ter ido no porque Túlio. eu falo que é muito importante a tal da memória esportiva, né? É importante. É muito importante. Mas, assim, eu colei nas pessoas que sabiam muito ali. O Túlio Ottoni, na época, já não estava no esporte, mas ele era uma referência. Eu me lembro de ter ido até a redação da Geral e ter falado, oi, Túlio, tudo bem? Você me ajuda? Por onde eu posso começar? O Túlio me indicou livros, sabe, assim, para eu... E é claro que eu gostava de esporte, não desgostava, não. Eu não era essa pessoa que, não torcia o nariz, não. Mas realmente nunca tinha sido um sonho. Mas eu estava ali, e eu estava ali para fazer o quê? Jornalismo. Então, vou fazer jornalismo, que é o que eu sei fazer, que eu faço e é isso que eu vou fazer. E eu fiquei lá esse tempo todo fazendo jornalismo, aprendendo muito e enfrentando isso de ser uma vanguardista. Eu não pensava muito nisso, não. Hoje eu olho para trás, eu sei que eu fui. Exatamente. Mas eu só vivia. E é aquele negócio, você não ficou esse tempo todo à toa, né? Porque quem é ruim, sai logo, cara. Né? Sai logo. Sai logo e não dá conta também, né? Daquela pressão, daquela cobrança o tempo todo. É muita pressão. É muita pressão, é uma loucura. Eu entrei pelos meus méritos desde o estágio. E isso eu tenho muito claro para mim, sabe? Eu nunca tive ninguém que, vou ligar para fulano porque eu conheço. Nada contra. Faz mal também, não, né? Faz mal nenhum, claro que não. Você consegue entrar e você se mantém com a qualidade do seu trabalho. Isso, é o pontapé inicial só. Depois você fica ou não fica, né? Exatamente, tá tudo certo. Mas eu entrei, foi assim, foram os meus méritos. Eu correndo atrás, sendo ousada, cara de pau. Cara de pau é muito importante, né, gente? Sem cara de pau. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você consegue fazer isso? Apresentar programa de TV. E eu apresento eventos também. Então, de repente, eu tô lá interagindo com aquela plateia enorme. E eu respondo, cara de pau. É preciso uma boa dose de cara sem de vergonha, pau. sem vergonha. Pra lidar com o público, sem vergonha. Vergonha pra quê, gente? Pra quê? Pra começar, repórter não pode ter vergonha de perguntar, por exemplo. Não pode. Repórter que tem vergonha não faz matéria. Entendeu? Então, é isso. Tá Tem que cheio, se você jogar. sabe, né? De repórter envergonhado ou repórter que não faz matéria? As duas coisas. repórter As duas envergonhado. coisas. E que não faz pergunta. Repórter que Também tem. adora coletivo. Sabe o Também repórter tem. que adora coletivo? Isso. Que vai, não, os os outros vão outros perguntam. perguntar. E aí acha bom demais. Pois é. Com quem que você trabalhou com muita gente legal, né? Vamos lá, muita. o Lucas, você já falou. Cara, o Luca eu considerava assim meu irmão mais velho. Eu chorei quando o Luca saiu. Eu lembro O dele. Luca é engraçado, todo mundo que senta nessa cadeira e conta da Globo Antiga fala do Luca. Grande Unanimidade, americano. Deixa eu cara. falar do América, Grande então. americano. Grande americano. Um grande Maravilhoso, americano. assim, Fica porque todo o Luca- feliz que a gente fala dele aqui e ainda que fala do América. Ai, gente, ele é maravilhoso. Assim, o Luca é um cara generoso, super inteligente, discreto, fazia assim um trabalho de excelência, um texto primoroso e um alto astral que assim, como é bom conviver com gente assim, né? A redação ficava leve quando o Luca tava e era aquela coisa de ter o momento certo, o equilíbrio ali entre a piada e o trabalho. E, então tudo fluía muito bem, era gostoso demais. Foi uma época, a época de ouro, realmente. Foi, Você trabalha com o Eudes também, né? Trabalhei com Eudes, Eudes. Eu estudei Júnior. com Eudes, né? Na verdade, a gente. Vocês são contemporâneos. Somos contemporâneos. Ele se formou, sei lá, um ano depois de Ele mim. voltou para São Paulo agora. Ficou no Rio um tempo e agora está em São Paulo. Cidadão brasileiro, né, Eudes? Santa Teresa, o Eudes, né?
Sim. Ele é de Santa Teresa? Ah, ele tava sempre em Santa Teresa. Sempre entrava lá, uma cervejinha Boêmio. aqui. Devia estar no forró lá. Não, era na rua mesmo já. A gente é mais tiozão, isso não foi das antigas, né? Isso mais agora é recente. Então, aí teve Odilon. Rogério Odilon Amaral, um grande Odilon, amigo, Odilon. que eu chamo de The Odd My Dear. Coisinhas internas também, My Dear, porque a gente gostava do inglês britânico, assim, sei lá, bobeiras. E aí, e ele também tinha, ele tocava, né? Ai, que delícia de banda. toca. Mas aquela formação já não tem, né? Que era o Odilon. The Swings, Jean e Bob. The Swings. Eu já fiz uma O Bob, participação E no show. o Rodrigo Vaz. Sim. Rod, Sim. Isso. Cara, que uma galera Pô, muito que época massa. boa, As festas da Globo tá tocavam. batendo a nostalgia Era. agora, aquelas O festas que ia Odilon. sair pra ver o The Swings tocar. Gente, era muito bom. A gente O Odilon, eu vai- lembro da despedida dele na redação, assim, quando ele ia embora. Ele pegava e falava assim, F-O-U. Fui. É, eu falo isso aqui de vez em quando, Clássicos do Odilon. homenagem ao Odilon. A Odilon, quando vai virar o ano, né? Ele vai falar em dezembro. Diga não a 2023. Cara, a gente tem que trazer o Odilon aqui. Tem mesmo. É, Né? sim, temos. O Odilon, Outra dele, ó, o fim do mundo tá acabando. É, a gente com ele ele. sempre O fim do diz. mundo tá acabando. O Odilon, ele, quando ele saiu, e ele saiu do esporte por vontade Vontade. própria, ele foi pro jornalismo e ele ficou Leve, feliz né, demais. cara? Ficou assim. Ele não aguentava mais, cara. Ele não Eu aguentava sei. mais ir no clube, cobrir o jogo. Essa do Odilon e o fim do mundo tá acabando, eu escrevi isso no Twitter uma vez. Aí veio um tanto de gente, não, você tá confundindo a frase. Eu falei, putz, você tem que você vai ter que explicar, explicar. Ninguém explicar entendeu. brincadeira Explicar pros outros. brincadeira é foda. Não, o Odilon baita trocadilhista, né? Ele era- Grande beijo pro Odilon. Ele assiste o Bora Pra Resenha. Ah, que O Odilon tudo. já comentou que assiste. Aí deixa eu contar, eu lembro quando o Odilon começou a sair com a Ju Perdigão, que hoje é a esposa de Eu acho Odilon. ótimo a gente falar de quem não tá aqui. É bom maravilhoso. demais. É bom demais, Pra né? A você melhor defender. coisa. É muito bom. Então conta. Não, mas é só coisa boa. Eu não jamais jogaria alguma coisa. Adoro de babado. ruim. O babado é o seguinte: o Odilon Amaral. A gente sempre tomava café junto, né? Eu ia pro Bom Dia Minas, e aí, depois do Bom Dia Minas, a gente tinha ali um período, uma meia horinha para se alimentar, para respirar e começar a nova jornada, a do Globo Esporte. E nesse momento o Odilon estava chegando para trabalhar, então tinha uma galera ali que se reunia para tomar café na cantina da Globo. A gente vivia momentos super leves e divertidos e tal. E numa determinada época, eu comecei a observar o Odilon assim, mais luminoso. E aí a gente era amigo, né? Discretíssimo ele. E aí eu comecei a cutucar. João, Falei, o que tá acontecendo? tem alguém com a pele boa, hein? Vem cá. Aí no dia seguinte chegava ele felizão de novo, não sei o quê. Aí um dia ele, Let's, eu vou ter que te contar. Segredo, pelo amor de Deus. Eu tô saindo com a Juliana Perdigão. Aí eu, Quem sai com a Juliana Perdigão e não fala pros outros? cara, é isso. Olha que eu falei, Odilon, você tava sofrendo muito Pô, guardando isso Odilon, pra respeito, você. total respeito. Todo respeito. Juliana Perdigão, gata, Ela é maravilhosa. lindíssima, ela é linda. Ah, inteligentíssima, perfeita, zero defeitos, nunca errou. E Odilon, aí ele me contou isso, eu fiz um escândalo, ele disse, Let's, deixa abaixo. Eu, ai, que demais. E aí, a partir daí, até eles assumirem, era tipo, a gente tá lá em algum lugar e eles se trombam pelo corredor, eu já... Então, eu vi o início desse romance, Pô, foi que lindo. são- Ju, você fez muito bem pro Odilon, tá? Ele ficou luminoso e segue luminoso ao seu Ele lado. fala São patroinha, lindos patroinha, juntos. né? Que ele fala, né? Patroinha. São lindos, apaixonados, assim, muito legal. Uma graça. São maravilhosos. História boa do Odilon, nós fomos pra não sei aonde, vocês pra um CT ou pra Patinga de carro, uma viagem aí. O Odilon, eu sempre tinha um relacionamento com ele normal, a gente não era. Se dava bem, mas não tinha uma relação de amizade especial. Aí começou a tocar uma música do Yes no carro. Falei, pô, Yes, Roundabout, eu adoro essa música. Ele olhou assim pra mim. Porque o Odilon é um roqueiro de primeira linha, né? Pô, você gosta disso? Pra caralho, tem esse em vinil. E aí o Odilon começou a me respeitar. Pô, adoro Yes, cara, Você é adoro um Rush. péssimo profissional, mas, pô, eu gosto. Aí, Cara, cobra o nós Cruzeiro, o ficamos Atlético. amigos. Eu falei, pô, isso aí, cara. Aí começamos a trocar ideia de rock e nós ficamos amigos, por causa do rock, massa. não por causa do esporte. Pois é, Porque interesse. pro Bob já. Faria e pro Odilon, o futebol era um negócio secundário. A Cara, cachaça é. deles é rock and roll. A paixão deles é o rock. Então, certíssimo. Bob é um baita Muito rock é muito mais legal que músico, futebol. gente. As resenhas que o Bob fazia na casa dele, aí ele tinha um estúdio, ainda tem, né? Era muito bom. Era o Bob, o Odilon, o Jean na bateria. Já teve festa o na casa do Rod, Bob, claro. Várias festas. Era muito bom. Aí eu trabalhei, Rogério Correia, gênio, professor, incrível. Cara, um cara mais Caxias, assim, que eu já conheci. Já teve aqui. Enciclopédia. Contou todas essas histórias dessa paixão dele com conhecimento, né? Esportivo. Um dos caras mais generosos que eu já encontrei na vida. Porque o Rogério sabe tudo. Ele sabe tudo e ele é tão seguro
que ele transmite tudo que ele sabe, sem o menor problema. Sem ser pedante, sem ser arrogante. Rogério é. graça. Rogério é muito gentil. Maravilhoso. Rogério é tipo gentil. o apelido da banda que o Erasmo Carlos tinha, o Gigante Gentil. O Rogério é esse cara também. Gentle Sim. Giant. Ele é muito legal. Gigante. Foi um privilégio. Eu trabalhei com caras incríveis. E o mais legal era que ali ninguém era incrível. Era uma equipe. E estava todo mundo junto, estava todo mundo no mesmo barco, sabe? Então, entre nós, era, cara, a gente era amigo. Eu vivi um período de ter uma família ali no Globo Esporte. A gente saía muito junto. Pensa, a gente trabalhava pra caramba. Em vez de cansar da cara um do outro, a gente queria o quê? O que a gente vai fazer à noite? Para onde que a gente vai? Onde que vai ser a resenha? Luciana Machado, uma grande amiga desse tempo. Bom amor. Rodrigo Franco. Não, esse é meio... Mais ou menos. Mentira. Satisfação. Outra, Rodrigo Franco. nós almoçamos com o Rodrigo semana passada. Almoçamos semana passada, velho. E um que é meu grande amigo até hoje, que é o Leonardo Rui. Que, assim... Léo Rui. Cara, um gênio. Tá Um lá. gênio Tá do em Goiânia. jornalismo Tá em do Goiânia. esporte. Goiânia, né? Então em Goiânia, tá lá. Tem Paquito! Goiânia tem a sorte de ter Leonardo Rui. Ele é demais. Inteligentíssimo, sabe tudo, domina tudo. Apaixonado por vôlei. Sim. Um entendimento absurdo. Em vez que ele fala o nome de atletas assim, que eu falo assim, onde que ele buscou isso? E depois a atleta desponta aparecendo na seleção. É. Sim, talento e o Léo, incrível. assim, ele tem você troca ideia com ele é muito rápido, sabe? Ele é muito estimulante intelectualmente. Pilhado, Conversar com ele. hiperativo. Tocha. Não, Tocha também. Mas ele é, assim, um grande amigo que eu amo e eu chamo de G. G, beijo. E por que eu chamo de G? quê? Vocês lembram quando tinha uma propaganda do Minas Cap com o Geraldo, o Ceguinho? Ceguinho Ah, é a maneira lembro, como lembro, ele lembro. se chama, tá, gente? Geraldo A maneira Magela. artística O Ceguinho. O Ceguinho é a mãe, que ele tinha o... Ele Então, fala, é o Geraldo Magela, o Ceguinho. exatamente. Eu tô dizendo para não, né? Não tô sendo politicamente incorreta Não. e deselegante nisso. Claro que não. Mas aí o Geraldo, tinha uma propaganda do Minas Cap que era ele entregando um prêmio para alguém e a pessoa gritando de alegria falava: eu ganhei 50 mil no Minas Cap, Geraldo, eu ganhei. E aí a gente ria muito desse comercial. A gente ria de tudo, a gente sabia todos os comerciais, a gente sabia todas as vinhetas da Itatiaia, a gente cantava enquanto acompanhava o programa, parecia um musical. Você entrava na redação do Globo Esporte na hora da Itatiaia, tava todo mundo cantando as músicas. Na Porte tem, os comerciais, assim. A gente sabia tudo de cor, era um barato. Tadeu Menicone era o gênio disso. Tadeu, ele que puxava grande a Eu galera. também um monstro. Doido. Aí Doido de a gato gente pedra. ria tanto desse comercial que a gente passou a se chamar de Geraldo. Virou Virou G. Hoje eu tô no Globo Esporte, no Globo Esporte, a louca. Hoje eu tô no Minas Minas Cap, Cap. que foi o que originou esse apelido entre nós, e a gente continua G. Nós vamos falar o mundo do... não nós gira, vamos- né? Capota, né? A gente vai falar ainda do Minas Cap, porque é um projeto legal pra caramba. Tava eu falando com amo. você ali fora. Domingo, tô de manhã na televisão, aí eu ponho na Record, tá lá o Minas Cap. Põe na Rede TV, tá o Minas Cap. Põe na Band, tá o Minas Cap. Ah, que se não for É o pra fazer isso, eu nem onipresente. saio de casa. Nem vou, então. Nem É o vou. ano presente Minas Cap. Em todos os canais, inacreditável. Gostoso Letícia, demais. mas olha só. Foi um período maravilhoso, mas que chegou ao fim, né? Sim. E chegou ao fim com uma... Putz, você é famosa. Todo mundo, né? Todo mundo fica curioso para saber e tal. E teve uma polêmica na época, né? Que foi um entreveiro que teve com você, o Guilherme e tal. O Guilherme até teve aqui outro dia, o Guilherme Mendes, né? Sim. Eu vi. Falou um pouco sobre isso e tal, mas... Quando o Guilherme saiu. Isso, aí, Isso, não foi na quando verdade ele não saiu. foi quando Foi em você saiu. 2006, Quando o Guilherme a saiu. história O do que gerou a Guilherme. demissão do Guilherme, a história é que vocês entraram, tiveram uma confusão. Tal. O que aconteceu naquele momento? Ô, gente, eu vi quando ele veio e eu achei interessantíssimo, porque, assim, de fato, faz mais de 20 anos que eu faço TV, né? Então, eu tô mais do que acostumada com ponto, tô mais do que acostumada com coisas, matéria que cai, matéria que sobe, confusão que dá, pergunta isso, pergunta aquilo. Tudo de você última mantém hora, ali, ao vivo, sempre fiz programas ao vivo. Então, assim, isso eu faço todo dia. Agora, alguém berrar no meu ponto sem parar, de modo a acender um sinal amarelo na emissora inteira, de outros departamentos começarem a escrever relatórios, de alguém vir lá do fundo e falar: o que está acontecendo aqui? Isso está vazando no outro estúdio? Isso foi a primeira vez, e graças a Deus a única até hoje. E outra coisa que eu achei interessantíssima foi ele dizer que eu fiquei emocionada.
Porque aí ele parece falou que isso. assim, poxa, ó, falei um pouquinho alto ali no ouvido dela, a menina ficou emocionada. Cara, não foi isso. Eu não fiquei emocionada. Emocionada, eu tô aqui com vocês agora. Foi horrível, foi péssimo, foi, sei lá, uma das piores coisas que eu passei na minha carreira, se não a pior, porque eu estava ao vivo apresentando um programa Foi numa e tinha uma alguém... virada de um bloco pro outro, é isso? Começou já no, né, depois que o VT foi ao ar lá com erro, que começou. E, enfim, alguém deixar o ponto aberto e berrar na sua cabeça e te xingar, desestrutura. E me desestruturou, e entrava o comercial, eu saía de frente da câmera, respirava fundo, e aí eu chorei, os câmeras saíam da câmera para vir, me traziam água, falavam calma. Eu respirava fundo, voltava, apresentava o programa e aquilo continuava. Então, assim, foi bizarro. Foi realmente bizarro. E eu não tinha o que fazer, né? Saindo dali, o que eu deveria fazer? Informar para a direção. Aquilo ia sobrar para mim, aliás, né? Se eu não fosse informar. Porque os outros departamentos envolvidos na transmissão, vocês sabem que tem vários setores comercial envolvidos. Tem o comercial, tem a engenharia, tem Tá todo mundo o ouvindo. jornalista, está todo mundo ouvindo, todo mundo participando e todo mundo faz os relatórios do que aconteceu naquele dia. Então, todo mundo mandou os relatórios, isso eu soube também. E assim que eu saí do estúdio, eu passei no camarim. E encontrei lá uma colega, eu não vou citar nomes porque eu acho extremamente deselegante envolver as pessoas nisso. Uma colega maravilhosa que apresentava um telejornal na época, hoje está aí pelo mundo. E aí ela me viu e falou: o que houve? Quando eu contei, ela falou: você tem que ir agora na direção de jornalismo. Você vai lá agora e você vai reportar isso. E aí, bom, eu realmente tinha que ir, né? E eu fui, reportei. O que eu ouvi foi: que bom que você apresentou o programa até o fim, foi profissionalismo da sua parte. Estamos recebendo muitas queixas a esse respeito, com relação a comportamento, a tratamento da equipe. Essa é mais uma que a gente recebe. Eu sinto muito que isso tenha acontecido e nós vamos cuidar disso e vamos te dar um retorno. Agora vai para casa, fica tranquila e tal. Passei na redação do Esporte de novo, onde todo mundo me abraçou. Assim, eu andava pela... O Guilherme estava por ali? Eu não o encontrei depois disso, ele já havia saído. E as pessoas vinham e onde eu passava tinha gente assim, vem cá, nossa e tal. E eu fui tratada por muito tempo como uma espécie de mártir. E isso foi muito louco, porque o que aconteceu comigo foi a gota d'água. Não foi porque... Mas, gente, que poder teria eu, né? Então, diretor de jornalismo, eu fiquei emocionada ali agora. Manda ele embora? Claro que não foi isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas como foi o fato comigo, isso ficou marcado. Então, até fora, o pessoal de outros veículos vinham falar comigo e tal. Eu falava... Foi algo que aconteceu e eu estava envolvida, mas eu tenho por muito certo que não foi por causa daquele episódio. Né? Houve vários outros episódios, que também não me cabe aqui contar, não me cabe aqui trazer nomes, mas evidentemente que não foi por causa daquilo. Mas foi um negócio sério, foi grave, e não desejo a ninguém que passe por isso, e eu, graças a Deus, nunca estive nem perto de passar por isso mais depois em toda a minha carreira. Mas, enfim, depois de um tempo, a gente voltou a se encontrar em coberturas, né? Porque ele fazia outras coisas. Eu fiquei muito mal quando ele foi demitido. Mas ele foi demitido imediatamente, não foi? Se não me engano, foi no dia seguinte. No dia seguinte, eu fui trabalhar, fiz o jornal, e aí, quando eu saí... Foi no dia seguinte, quando eu saí e fui para a reunião de pauta, como de costume, ele foi chamado na sala, e aí veio a notícia... E aí eu desabei, porque não era o que eu queria, né? Eu não fui lá falar, olha, ele... Não, cara, eu fui lá falar, aconteceu isso, né? Estava na minha obrigação de... A gente, naquela época, respondia àquele setor. Hoje o organograma é diferente. Mas a gente respondia àquele setor e eu fiz o que eu tinha que fazer como profissional da empresa. Mas eu lembro que eu fiquei muito abalada, porque não era o que eu queria, né? De jeito nenhum. Que ele fosse demitido, um pai de família, tinha filhas e tudo mais. E eu fiquei muito mal com aquilo. E me incomodou muito, me causou estranheza e constrangimento o fato de ter ficado marcada, até pelos colegas, como a mártir, sabe? Assim, nossa, foi por sua causa que isso aconteceu. Como a pivô de tudo.
Lê, já tinha acontecido outras vezes ou aquele ali foi o ponto que te surpreendeu? Ou você já tinha vivenciado algo parecido no seu ouvido? Você tá usando palavras bonitas, né? Mas você tá me complicando, Altinho. Não. Na relação de trabalho com ele, especificamente, no ponto, foi a primeira vez. Agora, você acha que isso aconteceu? E aí, não faço uma pergunta nem específica sobre o Guilherme, não. Por ser mulher, você acha que isso influencia? Sim, porque de repente claro, você chegou e evidentemente. você já disse aqui, foi a primeira mulher a apresentar o Globo Esporte em Minas Gerais. Mulher e bem jovem, tá? Né? Eu era jovem. Eu tinha 24 quando eu cheguei. Então, assim, você sentiu, em alguma forma, num ambiente bem masculino, que é uma redação de esporte, hoje já mudou bastante, mas ainda na época era absurdo, né? Um ambiente bem masculino. O machismo. Você sentiu isso? Sim. Várias vezes? Muitas vezes. Nesse episódio mesmo, será que se fosse um homem ali apresentando, ele teria vindo aqui e teria dito, ele ficou emocionado? Claro que não. Até por essa terminologia. Será que ele teria berrado daquele jeito? Será que, né? A gente nunca vai saber. Teria, não acredito que aquele fato especificamente tenha acontecido por eu ser mulher. Mas o tipo de tratamento que se tem com as mulheres, evidentemente, é diferente. Mesmo hoje. Agora, você imagina lá atrás. Sabe? Era assim, claro, eu cheguei a ouvir coisas... Ela deu para alguém, sabe? Eu não podia estar lá pelos meus méritos, pelo meu trabalho. Então, havia esse tipo de coisa. E novinha, sabe? Então, eu escutava esse tipo de coisa. Isso fez com que eu me fechasse muito, inclusive... quando eu saía para fazer cobertura, ou mesmo lá na empresa, eu demorei para ficar chegada da galera e tal, porque eu sentia que eu precisava manter um distanciamento até eu me sentir segura. Por que mulher não pode estar onde ela quiser, né? Por que eu não podia estar ali por ser uma jornalista que sabia fazer TV? Era isso que eu era, é isso que eu sou. Mas por ser mulher, isso com certeza me trouxe algum descrédito, sabe? E até eu conseguir me estabelecer, assim, ser respeitada de fato, chegar e me sentir à vontade num ambiente, levou algum tempo. Mas eu fui muito bem recebida por muita gente, e eu sou muito grata a essas pessoas todas que eu citei aqui. E teve um jornalista especificamente que nas externas foi muito acolhedor e me transmitia muita segurança, que foi muito legal, que infelizmente já se foi o Hércules. Que morreu, né? Uma perda terrível. A gente lembra do Hércules sempre. Sempre. Pois é. Então venho aqui lembrar do Hércules com vocês mais uma vez. Ele era muito gentil, assim, ele tinha uma maneira muito respeitosa de se aproximar para trocar ideia. Então, ele era alguém... Sabe isso que vocês fazem normalmente? Que vocês chegam lá para cobrir um treino e você vai trocar ideia com o cara para perguntar? Normal, né? Isso. Para mim não era. Para mim não era confortável. Porque se você chega para trocar uma ideia com o Fusca ou com o Marcão de alguma coisa que está pegando ali no treino... Sei lá, cara, você foi fazer xixi, quando você voltou, tinha uma substituição ali, você vai lá e pergunta. É normal. Agora, se eu fosse fazer isso, era o quê? Não sabe nada, não sabe nada, tá prestando acompanha. atenção, Tá voando aí. Tá voando. Cai de paraquedas aqui, mulher não Pronto. entende futebol, mulher não Pronto. sabe nada. Não precisa dizer mais nada. Então, aí isso me trazia era pesado, sabe? Porque uma obrigação de dominar tudo, de saber tudo, de não poder dar margem a nenhum tipo de comentário. Hoje eu sei que isso independeria de mim, né? Mas sim, foi pesado, foi puxado. Agora depois, meu amigo, aí pronto. Você se tornou uma mulher, assim, empoderada, não? Assim, pelo menos eu tenho essa impressão. Graças a Deus. Cascuda. Cascuda, já sofri muito na vida, já passei por muita coisa e além de cascuda, muito mais leve do que eu jamais fui. Hoje eu sou muito mais feliz, eu me amo muito mais, eu me conheço muito mais. Isso é uma conquista da maturidade, mas não só da maturidade, dos anos vividos, de toda essa experiência que eu tive, que me trouxe isso, me fez ser quem eu sou hoje, encontrando esse tipo de coisa. Agora, uma pergunta que sempre me fazem, já vou responder as que me façam. Não, nunca recebi uma cantada absolutamente inapropriada dos caras do futebol. E graças a Deus também, mas eu tinha tanto medo que isso acontecesse, que eu era assim...
Não dava mole Cara, de forma alguma, assim, né? Na nada menor que confiança. pudesse ser interpretado como, É. porque as mulheres que passam por isso, não é que elas tenham buscado, né? Uhum. Temos a famosa vitimização, Sim. a culpabilização da vítima. Isso. Mas eu tinha tanto medo que isso acontecesse, eu ouvia tantas histórias que eu era muito durona, assim, eu era simpática, especialmente se era alguém que ia... Pô, o cara foi lá dar entrevista no Globo Esporte. Ali eu estava no meu ambiente, eu estava mais segura, podia ficar mais relaxada, ser mais sorridente, mais simpática fora dali. Meu amigo, não. De jeito nenhum. Então, eu ruim buscava... isso, né? É ruim, né? É horrível, é injusto, é pavoroso, isso tem que mudar. Tá mudando, né? Graças a Deus mudando, eu vejo sim. também. E eu fico muito feliz de saber que, de alguma forma, eu contribuí para isso. Contribuí para que mulheres me vissem ali e pensassem, olha, também posso estar lá. Olha, ali entra a mulher. Olha, dá para ser isso que eu quero ser. Olha, tá tudo bem eu querer isso que eu quero. E eu ouvia muito isso de estudantes que sempre iam até a Globo para conhecer as dependências da emissora. Não tinha uma turma de estudantes que fosse por lá que não tivesse uma mulher, ou duas, ou três, para me procurar e me falar isso. Então eu ficava assim, ai, gente, que coisa boa. Vambora, vamos. Cheguei, vamos, vem. Isso é muito legal. Muito legal. Isso Tá é muito servindo massa. de exemplo e de inspiração, principalmente, né? Sim. Isso é muito legal. E tem mulheres fabulosas e maravilhosas, sabe? Que vocês sabem, né? Vocês são caras mais desconstruídos, vocês convivem com mulheres incríveis, e vocês sabem que, assim, tá tudo certo, né? Eu sempre me vi ali, não como a mulher que fazia esporte, mas como uma jornalista formada, com experiência. Que por acaso estava numa redação Que por de esporte. acaso estava ali fazendo aquilo, sabe? E é isso. Agora, me irritava muito, muito mesmo, ouvir coisas do tipo... Ah, você entende mesmo de esporte? Ah, então me fala não sei o que, não sei o que lá. O que é impedimento? Nossa! Essa é a Ai. clássica. Essa é a clássica. Essa é a Impedimento classe. é o que você devia saber que você tem para me fazer essa pergunta. Essa do impedimento é filho. que... É. Essa é a... Cara, eu não viro É pra um cara básico, e falo né? assim, oi, você é hétero? Ah, então me fala onde é que fica o clitóris. Alguém já perguntou isso pra vocês? Até Por porque- que alguém vai virar pra mim e falar, ei, você gosta mesmo de futebol? Que Até é... porque, Ah, até porque a para! maioria não sabe também. O que é clitóris? Nem sei o que É uma música do Do Titãs. Titãs, Gino Flexório, é isso mesmo. É a música do Titãs. Lê, a gente Eu tá... sei até tocar. Letícia, a gente tá partindo pro fim. Mas eu queria tratar de dois assuntos com você antes da gente Vamos ir. lá. O primeiro deles tá com um projeto novo, né? De Sim. um podcast também. né? Podcast! Vocês são uma inspiração. Quando vocês começaram, eu pensei, ai, que delícia, podcast. Porque eu sou uma ouvinte de podcasts. É. E durante a pandemia, como acho que 99% das pessoas, eu passei a ouvir muito mais. E eu amei, porque no fundo eu sei que eu sou uma comunicadora. E é uma maneira gostosa demais, né? Então eu já queria fazer. Mas tem 23 anos que você é uma grande comunicadora. Né? Ah, Né? obrigada. Faz saco. tempo. Eu me descobri, realmente, é algo que está na minha essência, que eu gosto de fazer. Gosto. Mas conta um pouquinho. O podcast se chama Sem Razão. É um projeto em que eu tô com a Fabrícia Dolabella e a Letânia Chaves, que são duas maravilhosas, que vocês também conhecem. Todas porque- ex-Globo. Todas ex-Globo, exatamente. Fabrícia, que é uma estrategista digital, e Letânia Chaves, que era a nossa figurinista lá. E é uma figura sui Ela é. generis, ela é maravilhosa. E a Lê é super ouvinte de podcast Ela também. Daí um dia a gente estava na casa da Letânia, tomando um vinho, Leozinho, já mencionado aqui, veio passar um fim de semana em BH e aquilo, né? Tem amigo que mora fora e ele vem, a gente faz o quê? A gente cola nele para aproveitar o tempo dele ali. Então tá, vamos eu, Fabrícia e Letânia, Leozinho, vinho, papo vai, papo vem, fala de podcast, eu e Letânia começamos. Ah, e tal, e esse episódio, eu não sei o quê. Fabrícia é foda, né? Estrategista mesmo, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, e que dia que vocês vão fazer o de vocês? Aí a gente, hã? E começou ali, entre vinhos e comidinhas e papos, nasceu esse projeto. E estamos amando, porque somos 3 mulheres com mais de 40 que já estão muito mais ligadas em serem felizes do que terem razão.
Então, pô, vamos fazer esse podcast. Vocês começam falando isso no primeiro episódio até, né? Está no ar, viu, gente? Já está no YouTube. Passa o endereço pra turma aí. Sem razão, né? Sem Razão Podcast. A gente está no YouTube com esse videocast, na verdade. A gente está no Spotify e a gente está no Instagram, sempre com este nome, Sem Razão Podcast. E aí a gente traz essas conversas. Tem muito a ver com o universo das mulheres, óbvio, pois somos mulheres, mas é algo que transcende. E a gente tem um quadro chamado Palpitaria, que a gente quer o quê? Palpitar na vida das pessoas. É muito bom resolver o problema dos outros, né? Bom demais. Então manda BO pra gente que a gente quer dar palpite. O que você faz, o que você não faz? Deixa eu fazer uma propaganda para vocês, que até porque nosso público é majoritariamente masculino. É bom assistir para a gente descobrir onde fica aquilo que a gente falou agora e outras coisas também, né? Então é muito bom os homens assistirem esse podcast, essa conversa feminina, para a gente deixar de ser tosco, deixar de ser ogro, a gente ser mais compreensivo e... Precisamos de homens assim, né? Exatamente. E se desconstruir mais, tentar ser menos machista, porque a gente é machista, mas que a gente fica com esse discurso, não, eu não sou um cara machista, eu tenho 3 irmãs mais novas. A gente tem que ser... A gente é machista pra caramba. Conhecer. E aí fica com isso, não. Eu não sou machista, não, eu gosto até da minha mãe. Não é isso. Eu tenho 3 irmãs mais novas, eu me dou muito bem com a minha mãe. Não é isso. A gente é machista, sim. Então a gente tem que se desconstruir diariamente. Essa luta diária para mudar, porque não vai ser de uma hora para outra, não. É cada dia, cada dia. Nós mulheres também vivemos esse processo, porque a gente também é completamente criada nessa estrutura. Então a gente passa a questionar as coisas. E é muito legal mesmo isso que o Marcão falou, porque para a gente deixar de ser vista como feminista raivosa, sabe assim? Porque quando você começa a despertar para esse contexto, começa a dar raiva, gente, dá raiva mesmo. O que sempre foi naturalizado, você começa a questionar, mas por que isso aqui foi naturalizado? Quem falou isso? Por que tem que ser assim? É claro que dá raiva, com qualquer coisa que você começar a abrir seus olhos, com qualquer injustiça, você vai ficar assim, né? Mas a gente busca ser leve, no podcast a gente tem muito isso. A gente tem essa pegada da leveza e do bom humor, porque não é bolinho, mas a gente quer fazer com que seja divertido. Legal, então se inscreve lá no Sem Razão. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda BO. Isso, e se inscreva aqui também, né? Pelo amor de Deus. Por favor. Vai lá, é simples. Você tá vendo o vídeo aí. Seja um coração de mãe. Abra esse coração para todo mundo. Aliás, eu falei que eu ia mandar beijo para as minhas filhas. Clara, beijo. Ana, beijo, amo você. Letícia, eu falo que quem não se inscreve... Ana. Hein? Eu falo que quem não se inscreve, o dedo cai. Quem não se inscreve, o dedo cai. Então, pelo amor de Deus, não perde o dedo. Vai lá, é simples. Está aí do seu lado o botãozinho para se inscrever. Simples, é só se inscrever. E aí depois você pula pro Sem Razão, se inscreve. Se inscreve, manda os... A gente é super discreta, tá? Com os BOs. A gente não vai dar nome. Essa ideia dos BOs é ótima. Ai, a gente, é muito bom. Ótima. A palpitaria, a bomba, a gente bomba adora. Esse negócio no Instagram para chegar mensagem para vocês. O negócio vai bombar, cara. Isso é muito legal. Ô, Letícia, e o projeto novo e pessoal seu, que é ser mestre de cerimônia, né? Cara, não é tão novo, né? Na real. Nem é novo, né? Mas toda vez que eu te sigo no Instagram, MC né? Fico lá te stalkeando. Me segue no Instagram. Fico lá te stalkeando lá o tempo inteiro. Arroba Letícia Renan. Arroba Letícia Renan, underline jornalista. Toda hora tem evento. É o dia inteiro. Tem, graças a Deus. É uma coisa, eu descobri que eu sou comunicadora e que eu gosto de gente. No Globo Esporte foi que eu comecei a receber muitos convites. Porque estava lá minha carinha e tal. E aí eu falei, não, que delícia. Até então, eu falava para uma câmera no estúdio, e ok, as pessoas já ficavam impressionadas com quando a luz acende. Eu sei que eu estou falando ali para, de repente, milhões de pessoas. Né, na época do Globo Esporte, porque também tinha Bom Dia Minas, fazia a coluna de esporte da MG1, o povo enjoava da minha cara. Mas não sei se enjoava tanto, porque ainda me chamava para os eventos. E aí eu ia. Como enjoa, né? E eu comecei a adorar esse negócio, sabe? O olho no olho e palco. Aí junta tudo que eu gosto, entendeu? Então, mandem jobs também, tá bom? Mandem jobs. Eu nem gosto de usar o termo mestre de cerimônia, sabe por quê? Eu acho que eu sou mais uma mestre sem cerimônias. Eu me defino mais como uma apresentadora de evento. Porque eu não chego lá e falo, boa noite, senhoras e senhores. Eu gosto de interagir com o público, de estabelecer uma conexão com quem está ali. Eu estudo o assunto, então me chama... Isso é massa mesmo, fazer essa distinção. Porque o mestre de cerimônia é muito, cara. Isso. Vamos agradecer a presença de fulano de tal que está na mesa. Eu fui ser mestre de cerimônia do Itabirito Futebol Clube, que subiu agora para o módulo
Segunda divisão. Para a segunda divisão, isso. Foi para a segunda divisão agora. É o módulo 2, né? É. A gente chama módulo 2. Eu fiz um carnaval no palco, grito de torcida. Né? Eu fiz o pessoal, assim, adorou. E foi justamente isso que eles queriam. Eles falaram assim, cara, quando a gente chamou, a gente imaginou que fosse ser um negócio mais centradinho, você Caretão. só seguia o roteiro. O mascote é um gato, abraçava o gato, ia no palco. Dois gatos Mas você viu abraçados. você, né? Isso é legal. Você Abraçou o primo. Tem imagem disso? Eu queria ver. Tem foto, Eu tem vi foto, imagem tem disso, vídeo, tem, eu já tem, postei já a imagem abraçada Legal. com o gato. É engraçado. Mas é isso, eu apresento. Na pandemia teve muita live, né? Aí eu fiz também. Aí juntou essas duas coisas que eu amo, que são TV e evento. E aí eu fiz bastante live. Então eu tenho feito isso sim. Adoro, é um trabalho que me dá muita satisfação, porque quando você vai. Um evento para ser feito envolve muita gente e é um trampo danado. Então eu gosto muito de chegar e me dedicar realmente àquilo, sabe? Como uma forma de respeitar e reconhecer o trabalho de quem fez aquilo ali acontecer. E como forma de bem representar aquele projeto. Sim. Então eu gosto de estar ali de corpo e alma, isso é e esse olho no olho, aí conversa com as pessoas depois. Vestir camisa mesmo. Quem Vestir contrata, valorizar que a gente contratou isso. Exatamente. É isso aí, A massa. gente está fazendo um programa diário aqui na Copa, Alex, que todos os dias, né? Diário, todos os dias, né? Claro, né? Diário, Né? todos É bom os deixar dias. claro que é todos os Explica dias. isso, é diário, é todos os dias? Que é às 6h30, quando termina o último jogo da rodada, a gente faz o programa. Da Copa a gente do tem uma parceria com a Monos, que é uma empresa de criptomoedas, e também a gente está falando sobre a NFT Cup, que é uma Copa de NFTs, a gente dá umas dicas do que comprar e tal. E outro dia o Elton falou da Austrália aqui, eu quero chegar no Elton. Falou que a Austrália ganhou da França, e quando a Austrália fez 1-0, eu tava vendo o Elton chegar fantasiado de canguru aqui no outro dia. Eu torci demais pra França Faria virar o isso jogo. fácil. Porque o Elton ia vir de canguru trabalhar. Então eu falei, não, ainda bem que a França virou, que poupou a gente isso. Tô brincando, eu queria Não, muito mas ver de canguru. mas é verdade. Eu me entrego também, assim. O que eu vou fazer, eu me entrego, me divirto e não tenho vergonha das coisas. Você também é um pra fazer comunicador isso? nato. Vambora, não tem nenhuma. Lembrando Isso é da bom. Monos, o Thiagão daqui a pouco vai colocar também aí o QR Code aí. Tá aí já na sua tela. já tá aí, ó. É só apontar o celular para esse QR Code que você tem todas as regras da Monos, todas as regras da NFT Cup para você apostar, fazer seu investimento, ver a Copa do Mundo e ainda ganhar o dinheirico. Ô, gente, aqui, Ganhou ó. dinheirico. Que é importante, né? Essa parte do comercial é muito importante, né? É verdade. Vamos fazer um com você agora? Me fala de Minas Cap. Minas Cap! Cap! Ah, gente, Minas Cap é uma delícia. Comecei, eles me chamaram, eu estava na pandemia. E sabe como é que eu fui parar lá? Olha, mulheres precisam se unir e a gente tem que saber que competitividade entre mulheres é um negócio so Bravo. last season. É muito antigo, não é bom, gente. Não é bom, a gente tem que se ajudar. E sabe quem foi que deu meu telefone para eles? Karina Pereira. Olha que legal, tá vendo? Porque ela estava ainda na Globo naquela época, ligaram para ela e ela passou o meu contato. E aí eu já tinha feito um comercial com eles um tempo atrás e tal. Eles, caramba, Letícia, por que ela está fazendo? E eu estava me escondendo do vírus na chácara dos meus pais e levei um susto quando eu recebi a ligação. E foi Karina quem passou meu contato. Obrigada, Karina. Já agradeci milhões de vezes a ela. Também já teve Muito aqui com a legal. gente. Já já teve? teve, Sim, foi. super sei, maravilhosa. E aí eu fui, e é um negócio muito novo, porque com o passar do tempo lá, o meu trabalho foi ir não abandonando, mas adaptando o meu tom jornalístico para chegar a um tom mais varejo, mas eu levo a minha essência de jornalista para lá, a minha essência de repórter, e eles me dão tanta liberdade. É uma galera muito massa, profissionais incríveis, todo mundo muito competente, os equipamentos são ótimos, o estúdio é maravilhoso e eu tenho espaço para ser quem eu sou, sabe? Assim, só vai, Letícia. É muito legal. Isso é uma delícia, eu amo. E ainda amo. com a galera boa E aí demais. tá o Pedro Augusto Correia, tá Pedro lá. Augusto, Pedro Augusto CJ, Correia, CJ, Raquel Antonini. Olha esse quarteto, Tá que delícia. turma boa demais. A gente ama. Toda vez que estamos nós todos reunidos, assim, é uma farra. Muito bom. E me lembra, inclusive, esse tempo de ouro do Globo Esporte que eu vivi. Então, assim, porque eu tô vocês estão vivendo reeditando. o tempo de ouro do Minas Cap. Estamos vivendo esse tempo de ouro e eu estou felicíssima. Você falou aqui, Thiagão, coloca na tela e tal. Eu tenho certeza que eu vou esquecer milhões de nomes das pessoas lindas com quem eu trabalhei na Globo, mas quero deixar um beijo para todos. E o Thiagão Bronx é um deles, um cara genial. fala Ele é. Fala isso não. A gente não pode falar muito que ele que não sobe pode. isso na cabeça Desculpa, dele, ele Bronx, fica intragável. tenha certeza, você é genial. Eles que lidem com isso, tá? Letícia, obrigado por você ter vindo. Obrigada, Valeu, gente. foi um papo massa demais, bom demais, foi divertido. Amei, o tempo Bem inteiro. gostoso. Foi Obrigada. Muita sorte pra você nesses projetos que você tá tocando. Obrigada. Se Vamos embora, depois- gente. depois Tamo vamos junto. Depois vamos combinar um com a turma toda do podcast.
A gente Sim. se aperta aqui. A gente se aperta Vai, aqui. vai trocando cada hora. Vai ser delícia, gente. Que As legal. meninas são Vai ser, hein? maravilhosas. E aí são meninas que a Fabrícia e a Letânia, que são minhas amigas, assim, de fora do podcast também. A gente só trouxe isso pra cá, assim como vocês. Então é muito gostoso fazer. A gente espera que vocês venham dar aquela força, que se identifiquem e que participem. É isso aí, galera. Letícia, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Eu tinha um abraço. Valeu demais. Marcão. Beijo pro nosso CEO, o menino Bronx. É, o genial Bronx. Um beijo pro genial Bronx. Falei que meu senhor, agora é o menino Bronx. Você pode rolar na Copa. Se o Neymar for bem, ele vira adulto Bronx. Galera, valeu. Se inscreve Tchau, tchau. aí, hein? Não esquece não. Beijão, até a próxima.